Olá, vamos conversar sobre as suas emoções? Vamos conversar hoje sobre o tema espiritualidade e vida emocional. Por que eu estou colocando esse tema? Porque quando nós tratamos do assunto da espiritualidade, nós sempre vamos ter um conjunto de orientações, de prescrições, no sentido de que devemos procurar Deus, devemos procurar amar ao próximo, devemos ter fé, confiança no futuro, nos mestres, nos santos, naqueles seres de luz que podem ajudar a nossa vida. E junto com isso temos que ter cuidados conosco mesmo. Precisamos ter atitudes amorosas, simpáticas, cooperativas com as outras pessoas. Mas o que nós percebemos na prática é que enquanto a pessoa vai ou a uma igreja, a um centro, ou vai procurar fazer uma prática meditativa ou qualquer prática religiosa, enquanto ela ouve essas recomendações do que ela deveria sentir, pensar e fazer, por dentro dela vão estar outras tendências que muitas vezes não vão estar de acordo com aquilo que a pessoa ouve ou lê. Isso muitas vezes deixa uma pessoa em conflito. Por exemplo, no meio espiritual, sempre existe uma recomendação de ter fé, de acreditar, de ter esperança. O que não impede muitas vezes que a pessoa tenha a insegurança, a dúvida e o medo. Como também é muito comum que no ambiente espiritual se tenha uma recomendação de amar, de fazer o bem, de perdoar, e muitas vezes vai ser difícil para essa pessoa fazer silenciar a mágoa, o rancor, o ressentimento que a pessoa tem interiormente dentro de si. Então, a questão que se coloca aqui é o seguinte: como lidar com esse fundo emocional de base que pode apresentar uma resistência para que a pessoa entre naquilo que é proposto pela sua escola ou orientação espiritual pessoal. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Quando nós falamos nessa questão do emocional, nós vamos precisar entender que as emoções, elas não surgem espontaneamente do nada. Elas surgem dentro de uma estrutura interior que existe de uma forma subjacente a esse fluxo da racionalidade que nós temos na nossa consciência. Vamos imaginar como se fosse assim: nós estamos dentro de uma casa e essa casa tem um porão. Então, na superfície da casa, vamos dizer que é onde nós habitamos com os nossos pensamentos e as nossas intenções conscientes. Agora, nesse porão é que estão as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos medos, dúvidas, anseios, inquietações, tudo isso. Então, quando nós não tomamos conhecimento desse porão e do que existe dentro dele, o que acontecer nesse porão vai perturbar aquilo que nós fazemos lá no andar térreo da casa. Então, por isso a gente precisa lidar com esse nosso porão interior, onde estão essas emoções dentro de nós. Quando nós falamos em emoções, nós estamos falando em um sistema que existe dentro da nossa mente, ou mais propriamente dentro do nosso sistema nervoso, que é mais antigo e mais efetivo do que a estrutura da nossa racionalidade. Então, vamos imaginar, por exemplo, que aquele grupo de homens pré-históricos, eles estariam andando em uma savana, num pequeno grupo,
Então eles estão vendo ali a paisagem ali na frente deles, estão observando as árvores, estão vendo talvez ali um riacho do lado deles enquanto estão caminhando. E nesse momento, vamos supor que eles escutem um rugido de uma fera, de um animal selvagem. Essa percepção, ela instala uma emoção, né, que pode ser chamado de uma reação de estresse, que seria uma tendência de lutar ou fugir. Ou seja, o rugido desse animal deu um sinal de perigo. Então, naquela hora, aquele pequeno grupo hominídeo teria que decidir se eles iam lutar contra aquilo que poderia ser uma fera ou eles iriam fugir. Então, quando acontece uma emoção, ela atropela aquilo que seria a nossa tendência racional de pensar e avaliar uma situação. Então, esse é o emocional. É um fenômeno que existe na nossa consciência, que ele impacta a nossa racionalidade, criando direcionamentos que podem atrapalhar a nossa racionalidade e os nossos objetivos conscientes de vida. Então, conhecer essa tendência emocional de fundo vai ser importante para que a gente aprenda a administrar essas emoções para que elas não atrapalhem os nossos objetivos pessoais e até espirituais. Quando nós falamos em emoções, eu estou falando aqui emoções aqui no plural, mas elas têm diferenciações muito particulares. Falar sobre essas emoções particulares serão aí o conteúdo dos próximos 9 vídeos que nós vamos ver nesse bloco. Em cada vídeo desses, eu quero colocar uma determinada emoção, como que ela se apresenta, como que ela pode perturbar o funcionamento racional da consciência e como que nós poderemos lidar com essas emoções e entender que essas emoções também têm um sentido espiritual. Ou seja, a emoção não é apenas um fenômeno que perturba a consciência, ela dá um sinal, e um sinal que, se devidamente compreendido e devidamente processado racionalmente, vai nos ajudar a direcionar a nossa vida de uma forma equilibrada e vai nos ajudar a evoluir no sentido espiritual do termo. Vamos lembrar, né, que nós não vamos evoluir espiritualmente se nós não cuidarmos desse nosso subterrâneo pessoal. E esse subterrâneo pessoal, ele não é modificado apenas porque nós vamos dar uma ordem a ele. Nós vamos precisar conhecer esse mundo espiritual, processar esse mundo espiritual, para que nós possamos evoluir não só racionalmente, mas espiritualmente. Então, quando nós falamos desse fundo emocional, o nosso companheiro aqui, Freud, chamava esse fundo emocional de id, ou seja, é aquele conjunto de sentimentos, emoções internas que tem a ver com desejos pessoais, necessidades pessoais, que vão compor o núcleo desse fundo emocional. Outro autor também conhecido pelo pessoal mais afeto à questão espiritualista é o Jung. Ele fala em sombra. E o significado da sombra é até mais expressivo para nós nesse sentido. Sombra é aquilo que muitas vezes é o avesso daquilo que uma pessoa acha que ele ou ela é. Então, o indivíduo pode ser educado, mas ele pode ter uma sombra deseducada. O indivíduo pode ser responsável, mas ele pode ter uma sombra irresponsável. Então, nessa acepção do Jung, falar em sombra diz de uma forma bem objetiva isso que nós precisamos aprender a conhecer e administrar. Mas primeiro, vamos
ter uma ideia de qual que é o seu estado emocional de fundo. Lembrando que esse estado emocional de fundo, ele existe junto de você permanentemente e você encontra esse estado emocional de fundo muitas vezes quando você está preparando para dormir ou quando você está acordando de manhã cedo ou quando você está caminhando na rua sem conversar com ninguém, indo para casa ou indo para o seu trabalho, quando você está ali no seu banho e você demora um pouco mais no seu banho. Esse estado emocional de fundo aparece quando você está sentado na cadeira do seu escritório e você olha pela janela e fica pensando em sabe lá o quê. Aí nós encontramos esse estado emocional de fundo. Então lembre de um momento desses, em que ou você estava acordando, ou você estava esperando o momento de você dormir, ou você estava no ônibus olhando pela janela sem pensar especificamente em nada. Então, vamos supor que nesse momento você presta atenção no que o seu corpo está sentindo. Será que o seu corpo está inquieto? Será que o seu corpo está cansado? Será que o seu corpo está letárgico, sem energia? Comece por aí. Depois procure criar uma imagem que lembre como que você está. Que imagem seria essa? Será que você se veria numa praia, deitado na areia, aquecendo seu corpo ao sol? Será que você se veria andando em um caminho ermo, deserto? Que imagem seria essa que você poderia fazer de você mesmo? Pense agora, visualize agora. Que imagem você faria de você mesmo nesse momento que representasse como que você está se sentindo habitualmente na sua vida? Crie essa imagem com calma, com tranquilidade. Lembre de algum filme que você tenha assistido, alguma série que você tenha assistido, que agregue um enredo para essa imagem que você está criando de você mesmo. Será que seria um filme de ação? Será que seria um filme de suspense? Será que seria um filme romântico? Puxe um enredo visual para essa imagem que você faria de você mesmo. Deixe que as imagens surjam dentro da sua mente. Procure agora um fundo musical, um fundo sonoro para essas imagens. Pode ser uma música, escolha qual. Talvez uma música que você tenha escutado recentemente, ou talvez uma daquelas músicas que aparecem na sua mente que você nem lembra de quando você ouviu isso. Pode ser que não seja uma música, que seja apenas um som, como se fosse um som da natureza, como se fosse um som urbano. Então, recapitulando, como que você sente o seu corpo? Que imagem você faz de você mesmo nesse momento que você está? Onde que você se veria agora? Em que ambiente? Em que lugar?
Que cenário você comporia à sua volta? Qual o fundo sonoro que você agregaria a essa imagem? Você vai perceber que muitas vezes você está sempre voltando a isso. Quando você acorda, quando você está sentado na cadeira do seu trabalho ou da sua escola, quando você caminha sozinho, quando você espera o sono chegar e muitas vezes ele demora a chegar. Muito bem, você fez essa imagem, você captou esse cenário, você agregou um fundo musical ou sonoro. Então, muito bem. Agora vamos procurar uma palavra que melhor identifique essa sensação, essa emoção que você sentiu em você nesse momento. Será que seria uma preocupação? Será que seria uma angústia? Será que seria uma expectativa? Será que seria um arrependimento? Será que seria um rancorzinho lá no fundo? Será que seria uma inveja de alguém que talvez esteja numa condição melhor do que a sua? Não se apresse em achar uma palavra para isso. Pode ser que não seja uma palavra, pode ser que seja uma frase. Mas esse estado emocional de fundo que você vai identificar em você é aquele estado emocional que, dentro da tradição espírita, é que vai situar você quando você deixar o seu corpo físico. É o estado que vai situar você em um lugar melhor ou pior no chamado plano espiritual, que não é nada mais, nada menos do que uma projeção do nosso estado emocional de base. Então, o que nós vamos fazer a partir daí? Nós vamos conversar sobre alguns desses estados emocionais. Conversar não no sentido de corrigir ou de erradicar isso, mas vamos compreender esses estados emocionais, o sentido deles estarem presentes na nossa consciência e ter esses estados emocionais como um guia para o nosso autoconhecimento e para a nossa evolução espiritual. Porque não adianta você tentar uma evolução espiritual na direção de emoções e sentimentos nobres e edificantes, enquanto que lá na sua sombra, lá no porão da sua mente, você tiver elementos emocionais turbulentos ainda brigando contra essa evolução. Vamos caminhar sem pressa, vamos entender ponto por ponto disso e entender que cada emoção que aparece no fundo da nossa consciência, ela vai ser um poderoso elemento para ajudar a nossa evolução. E eu gostaria de indicar um livro, né, para aqueles que quiserem conhecer mais sobre as questões que nós vamos discutir aqui para frente, um livro que já é bastante conhecido, que é A Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele vai estar aqui na descrição do vídeo para quem quiser conhecer, mas é um bom ponto de partida para que nós possamos trabalhar as nossas emoções no sentido do autoconhecimento e da autoevolução. E, proximamente, nós vamos conversar sobre essas emoções e sentimentos que estão no fundo da nossa consciência
e que estão aí para ajudar a nossa evolução. Até lá!